Fala galera bicolor, meu nome é Amaury e a gente está começando esse vídeo aqui para falar sobre o que aconteceu lá em Volta Redonda no último domingo, entre Volta Redonda e Paysandu. Mas antes eu queria te convidar a conhecer o nosso projeto Bandola Podcast. A gente tem muito conteúdo só nas plataformas de áudio, mas daqui a pouco a gente vai estar voltando aqui no YouTube também. É isso? Feita a nossa apresentação, bora pro jogo! Muito bem, no último domingo, em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, o Volta Redonda derrotou o Paysandu por 3-0 em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Resultado justo que expôs algumas deficiências claras do time do Paysandu. Primeiro, o time do Paysandu não consegue trabalhar a bola e segurar a posse de bola. É um time que fica tocando bola, trocando passes, a marcação chega e ele não consegue sair da marcação. Tanto é que o Paysandu dá a saída, troca passes, perde a bola, o Volta Redonda acha o Ítalo Carvalho livre na grande área que chuta e o Gabriel Bernal faz uma grande defesa. Então, só por aí você vê a dificuldade que o time do Paysandu tem em ficar com a bola. O jogo vai acontecendo, Volta Redonda muito em cima do Paysandu, usando muito as duas pontas, o Paysandu com muita dificuldade de avançar por ataque. O Edilson, ali pelo lado direito, era um dos que conseguia avançar, depois o João Vieira conseguia fazer essa transição da defesa para o meio de campo para chegar no ataque, mas nada que levasse muito perigo para o Volta Redonda. E aí depois, aos 17 minutos, jogada ensaiada do Voltaço, bola cruzada na área, outra falha do time do Paysandu, outra dificuldade, deficiência, é bola aérea. Cruza a bola na área, a defesa fica olhando, não sobe ninguém, ninguém da defesa sobe, e o Ítalo Carvalho faz 1-0 tranquilamente, sem mínimo de problema, sem ser incomodado, e o pessoal ainda fica levantando a mão lá pedindo impedimento. O cara tava livre, pô. Livre de marcação, não marcaram, e ele fez 1-0. E aí o jogo praticamente ficou definido, visto a dificuldade que o Paysandu tinha no jogo, visto a dificuldade que o Paysandu tem de jogar fora de casa, então realmente ficou muito difícil. No segundo tempo, o Marquinhos Santos ele tira o Fernando Gabriel, que estava jogando de referência, estava jogando no lugar do Mário Sérgio. Eu achei isso um equívoco, depois a gente vai falar mais quando a gente for abordar uns pontos da coletiva dele. Aí coloca Dalberto e depois coloca o Juninho no lugar do Edilson, passa o João Vieira para a lateral direita, que é mais um exemplo da falta de laterais que o Paysandu tem. O Edilson é o único lateral direito do time do Paysandu. Montagem de elenco completamente equivocada. Mas enfim, o Dalberto e o Juninho dão uma dinâmica mais interessante para o ataque, mas aí aos 8 minutos o Paysandu de novo não consegue manter a posse de bola, é completamente sufocado pelo Volta Redonda na defesa, tanto que se você reparar no terceiro gol, há um espaçamento entre a linha de defesa e o meio campo. E aí a marcação do Volta Redonda vai em cima da linha defensiva, o Paysandu perde a bola, o Marquinhos avança pelo lado esquerdo, chuta, o Gabriel Bernal defende, e aí depois o Ítalo Carvalho de novo faz o segundo dele no jogo, faz 3-0, tranquilamente o Volta Redonda derrota o Paysandu, uma derrota justa do time bicolor. E aí depois tentou, o Bruno Alves tentou ali algumas jogadas de ataque, o Luiz Felipe entrou ali até razoavelmente bem, dando uma vitalidade pro ataque do Paysandu, mas o jogo já estava definido, 3-0, Volta Redonda administrou tranquilamente essa vitória importantíssima pro Voltaço e o Paysandu aí no limbo. Agora eu vou separar aqui algumas coisas que foram tratadas na coletiva do Marquinhos Santos. Uma coletiva super rápida, 6 minutos, mas alguns pontos eu separei aqui uma cola pra gente falar. Primeiro, torcedor bicolor, o Marquinhos Santos, ele tem um álibi. Qual é o álibi dele? Ele chegou no início de maio, assumiu o time e não teve uma semana cheia para treinar. Isso, quando ele fala disso, ele já falou isso em outras entrevistas coletivas, ele tem razão. Tanto que eu vou passar para você, na cola que eu fiz aqui, a lista de jogos. Ó, Marquinhos Santos comandou o primeiro jogo contra o Figueirense pela segunda rodada. Figueirense 2, Paysandu 0, segunda, 8 de maio. Depois, na quinta, 11 de maio, teve aquela vergonha lá em Erechim. Ipiranga 5, Paysandu 0. Depois, 14 de maio, lá no Parque do Bacurau, o primeiro jogo do terceiro lugar do Campeonato Paraense, Cametá 1, Paysandu 1. Depois, dia 17 de maio, o primeiro jogo da final da Copa Verde, Paysandu 0, Goiás 2. Depois, dia 21 de maio, Paysandu 1, Manaus 0, quarta rodada da Série C. Depois, 24 de maio, Paysandu 2, Cametá 0.
disputa do terceiro lugar, o jogo que deu a vaga para o Paysandu na Copa do Brasil. Aí depois o jogo que a gente está fazendo análise aqui, Volta Redonda 3, Paysandu 0, dia 28 de maio, no último domingo. E aí encerra, nesta quarta-feira, o dia que você está vendo esse vídeo, Goiás e Paysandu, dia 31 de maio, pelo segundo jogo da final da Copa Verde. O Marquinhos Santos, ele tem esse álibi. Ele realmente não tem tempo para treinar. Porém, não justifica ele começar o jogo com Fernando Gabriel de referência. Visto que você tem ali o Dalberto no banco de reservas, que o Dalberto não é um centroavante como é o Mário Sérgio, mas ele cai mais pelo lado, mas ele pode fazer essa função de centroavante, traz o Fernando Gabriel para o meio campo, e aí você tem mais qualidade no meio campo, você tem criação, porque o Marquinhos Santos ele disse na coletiva que a ideia é atacar pelos lados do campo, se aproveitando da subida dos laterais do Volta Redonda. O problema é que os laterais do Paysandu, eles não conseguiam subir, nenhum dos dois. Nem Edilson, nem Igor Fernandes. Não deu certo. Se não deu certo, você precisa de outras alternativas para sair dessa marcação, para conseguir fazer o time jogar. E o time não conseguiu jogar. Depois conseguiu sair, mas quando o jogo já estava 2-0, Volta Redonda já mais tranquilo. Conseguiu construir uma vantagem ainda no primeiro tempo. Então, isso não justifica a questão do tempo com as escalações, ao meu ver, equivocadas. Mas enfim, vamos falar da agenda bicolor. O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira às 20 horas na Serrinha, pelo segundo jogo da final da Copa Verde. Tem que fazer 3 gols para ser campeão direto, 2 gols de diferença vai para os pênaltis, 3 gols de diferença é campeão direto, conquista o tetracampeonato. A gente sabe que é realmente muito difícil. O torcedor bicolor tá bem complicado mesmo reverter essa vantagem lá na Serrinha. O Paysandu volta a campo pela Série C no domingo, dia 4 de junho, às 16 horas e 30 minutos no estádio da Curuzu contra o São José, válido pela 6ª rodada da Série C. Então é isso, essa foi a análise de Volta Redonda e Paysandu. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Um forte abraço, obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima. Tchau!